E aí, como é que tá a tua vida? Estamos nós aqui de novo, né, gente? Bom, assunto de hoje, mais uma vez direcionado para as primeiras etapas da EJA e primeiros anos do ensino regular, velocidade média. Gente, cinemática. Bom, quem já trabalhou comigo o assunto de cinemática, falamos sobre trajetória, movimento, né, posição, variação de posição, delta S, delta T, aquela coisa todinha. Né? Fizemos um introdutório sobre referencial, repouso, movimento. E agora a gente vai subir um pouco o nível do joguinho. Vamos falar sobre velocidade média. Aqui eu coloquei, para ilustrar um pouco, quem gosta de velocidade, quem gosta de corridas, né? Fórmula 1, Stock Car, NASCAR. Eu coloquei aqui um carro da Fórmula Indy desse ano, da equipe Chip Ganassi, pilotado pelo Scott Dixon. Segundo o que eu andei pesquisando, esse aqui é o modelo 2020 da Chip Ganassi. Para que melhor falar de velocidade, né? E em altíssima velocidade, vamos dizer assim. Dúvidas? Zap e e-mail. Então, sem mais para o momento, né, crianças? Vamos para cima, vamos trabalhar, porque hashtag fique em casa aprendendo. Vamos lá? É nóis? Seguindo. Velocidade média, vamos definir, né, gente? A gente tem que saber definir o que é velocidade média. A gente falou de separadamente sobre delta S, delta T. Vamos jogar tudo junto e ver no que dá. Razão da variação da posição, delta S, pela variação do tempo. Bom, então você tem um corpo. Vocês já viram comigo, né, pessoal da EJA? Primeira etapa matutino, primeira etapa vespertino, aquele abraço forte para vocês. Primeiras etapas das EJAs espalhadas pelo Maranhão. Primeiro ano de ensino regular, médio, também um forte abraço, mesmo eu não conhecendo vocês, vocês me conhecendo. Um abraço a todos. Gente, velocidade média é sempre dada pela variação de posição, pela variação de tempo. Então o que acontece? Vocês já estudaram a parte introdutória cinemática e viram o que é delta S, o que é delta T, um isolado do outro. Vamos ter que juntar tudo agora. Então, se um corpo percorre uma determinada distância, ele leva um tempo para percorrê-la. Então, a relação entre a posição do móvel em relação ao tempo decorrido pelo movimento dele é o que vai dar a velocidade média, certo? Então, matematicamente, nós temos aqui delta S sobre delta T. Variação de posição ou variação de espaço, né? Perdão. Dividido pela variação de tempo. Gente, quando a gente fala em variação, por favor, hein? Esse delta na física tem um sentido, o delta na matemática tem outro. Então, eu aqui indicando cada variável, eu tenho velocidade média, tenho variação da posição ou espaço, delta S. Ah, por que não pode ser delta P e tal, não sei o que. Gente, S vem da palavra space, né, do inglês, que é posição. Variação de tempo. Ah, eu costumo sempre falar nisso aqui, interessante. Vocês da EJA, galera da EJA, tá? Eu falo muito da EJA porque a EJA tá aqui, mas, pô, ensino médio também regular, já trabalhei um bom tempo, longos anos, mas são macetezinhos, assim, coisa boba. Boba assim, porque a questão desse T, o minúsculo. Porque no ano seguinte você vai ver um delta T com um T maiúsculo. Então uma coisa é diferente da outra. Tá? O delta T, quando ele é minúsculo, tá? É variação de tempo. Quando vocês estudarem termologia, que é lá no segundo ano do ensino médio regular e segunda etapa da EJA, né? O delta T vai ser um T maiúsculo que é relacionado com variação de temperatura. Então, uma coisa difere da outra. Tá? Para não confundir. Já vou falando logo de agora. Tá bem? Então, aqui eu tenho a definição de velocidade média. Variação de espaço ou posição dividido pela variação de tempo. Até aí, tranquilo, normal, beleza. Sem erro. Vamos para frente. Agora a gente vai analisar profundamente cada variável que compõe a definição de velocidade média, que é o delta S. Vamos primeiro por delta S, tá? S menos S0. O que significa cada uma dessas duas variáveis? Nós já vimos agora há pouco. O delta S, variação da posição ou espaço.
Agora vamos saber quem é S e quem é S0. Meus alunos falam assim SO. Não, gente, é S0. E eu sempre digo para eles, S0. Tá? Por que isso? Eu tenho aqui S, posição ou espaço final, menos posição ou espaço inicial. Gente, toda e qualquer variação, por qualquer que seja ela, toda variação, independente do que seja, posição, tempo, temperatura, o que for, é sempre final menos o inicial, certo? Final menos o inicial, sempre. Se é variação de posição, é posição final menos posição inicial, certo? Aí o que acontece? Você sai de um lugar, vai para outro. O ponto que você chegou diminuído do tempo do ponto que você saiu. Então vai te dar a distância percorrida, certo? Independentemente de onde você vai, de onde você sai, para onde você vai. Diminuiu o ponto final do ponto inicial, você vai ter o tanto que você percorreu num determinado intervalo de tempo, que é a próxima análise mais profunda do próximo slide. O ΔT, variação de tempo. Tempo final menos o tempo inicial. Detalhe, gente, tempo nunca será um valor negativo. Tá? Na unidade anterior, antes da quarentena, a variação de espaço ela pode ser dada por sinal positivo ou negativo, dependendo do referencial que você adota. Tá? Para no decorrer aqui do estudo da velocidade, você vai entender melhor quem não trabalhou comigo e quem já trabalhou com outros professores do ensino médio regular, a questão do sinal de ΔS em relação à origem das posições num determinado movimento retilíneo de um determinado móvel. Que às vezes você tem lá o sentido da orientação da trajetória positivo, ou seja, se você põe lá no seu caderno de 0 para a direita, o sentido é positivo. De onde você sai, voltando para o 0, que é a origem das posições, você vai ter o sentido negativo. Nisso, ΔS sofre mudança no sinal. ΔS positivo no sentido original da trajetória. Se é ΔS negativo, sentido contrário da trajetória. Mas a variação de tempo, o ΔT, não vai sofrer variações no seu sinal. É sempre um sinal positivo, porque o tempo ele é contínuo. O tempo, como já dizia Cazuza, o tempo não para. Né? Então, do tempo que você iniciou sua trajetória até o tempo que você terminou-a, você pega o tempo final, diminui do inicial e você vai ter o tempo gasto por esse móvel em sua trajetória. Certo? Bom, aí nós já vimos a definição de velocidade média. ΔS sobre ΔT. Beleza. Mas, como entramos no destrinchar de ΔS e ΔT, ou seja, no âmago da definição, nós temos a consequência da definição. Ou seja, você tem uma outra maneira de calcular a velocidade média. Está aqui. Se ΔS é posição final menos a inicial, então eu tenho S menos S0 aqui. Se ΔT é tempo final menos o inicial, você vai ter aqui T menos T0. Então você vai ter duas maneiras de calcular a velocidade média de um determinado corpo em um determinado espaço de tempo. Tá? Então o que acontece? Você não tem só um padrão, você vai ter dois padrões. Você vai ter a definição e a consequência da definição. Tá? Porque nem sempre você vai ter valores fixos de ΔS. Às vezes, um determinado móvel sai de um ponto, vai para outro, determinado horário de que ele sai também vai ser registrado o tempo de chegada. Aí você vai ter que usar a segunda relação matemática colocada aqui. Certo? Ah, mas qual é a unidade? Gente, eu só falei aqui a definição de velocidade, quem é ΔS, quem é ΔT, o que é ΔS, o que é ΔT. Eu não coloquei as unidades de medida, não é verdade? Está faltando alguma coisa, alguém deve estar perguntando aí agora, quem está vendo esse vídeo. O David esqueceu das unidades de medida, será? Será que o homem doidou? Não, eu deixei para agora. Tudo colocado numa sequência de raciocínio lógico. Se você
conhece a definição. Agora você vai saber quais unidades de medida que corresponde a cada variável colocada até agora. Vamos falar das unidades de medidas. Começando por ΔS. Como se fala de espaço, né? Coloquei ΔT aqui na sequência para poder a gente não se perder no raciocínio. Vamos pegar na sequência, ΔS e ΔT. Primeiro, ΔS, o espaço percorrido. Quando você conhece ΔS a primeira vez, lá na parte introdutória de cinemática, você conhece a unidade fundamental lá no Sistema Internacional de Unidades, que é o metro. Mas existe, claro, você vai percorrer distâncias mais longas, tipo aqui em Imperatriz. Eu dou aula no SEJA, mas eu tenho um aluno que mora na Nova Imperatriz. Então a distância que ele sai da escola para a casa dele aqui na Nova Imperatriz não vai ser medida em metro, vai ser medida no múltiplo do metro, que é o quilômetro. Então ΔS pode ser medido tanto em metros como em quilômetros, ou seja, distâncias pequenas ou distâncias maiores. O ΔT há o mesmo raciocínio análogo para ΔT. Pode ser medido em segundos, se for um trajeto pequeno, ou pode ser em horas, né? Ah, mas o meu aluno estuda no SEJA ou no Nascimento de Moraes, que é do lado, e mora na Nova Imperatriz. Às vezes ele não leva 1 hora, se ele for de bicicleta, se ele for de carro, talvez se for de ônibus. Pois é, se ele for carro ou bicicleta, ou se ele for a pé pode até ser, né? Pode levar 1 hora, um pouquinho a mais. Mas se for uma distância um pouco maior, pode ser medido o tempo em horas, tipo daqui de Imperatriz para o povoado Petrolina. Se você vai num determinado meio de transporte que leve mais ou menos 1 hora, né? Então você vai ter que medir esse tempo nessa unidade de medida e vai também calcular a distância. Como é muito longe, a medida é quilômetro. Correto? Então, resumindo a parada aqui nesse slide. ΔS pode ser medida em metros ou quilômetros, dependendo da distância. ΔT, medida em segundos ou em horas também, em função da distância percorrida. Então, nisso, nós vamos ter as unidades de medida da velocidade média. Você pensava que era só uma? Não. A velocidade média pode ser medida em 2 unidades. Como vocês viram agora há pouco, se o ΔS pode ser medido em metros ou quilômetros e ΔT medido em segundos ou horas, você vai ter 2 unidades de medida para a velocidade média. Pode ser dado em metros por segundo ou em quilômetros por hora. Então você vai ter 2 unidades de medida para a velocidade média, certo? Pode ser metros por segundo ou quilômetros por hora. Ah, rapaz, e aí? Tem um desafio? Tem uma dificuldade? Tem-se. Como assim uma dificuldade que eu estou colocando para vocês? A questão de você transformar uma unidade na outra. Porque veja bem, existem questões tais que, se você calcula uma velocidade média em metros por segundo e quer transformar em quilômetros por hora, você vai ter que usar um artifício matemático. Não é gato, não é gambiarra, é artifício. Nós vamos colocar aqui uma maneira fácil, rápida, segura, concreta de como você pode transformar uma unidade de medida de velocidade média em outra sem você gastar muito tempo. Como a gente pode fazer isso? A conversão entre unidades de medidas é da seguinte forma. Se você tem metros por segundo e tem quilômetros por hora, para eu transformar uma unidade na outra, eu uso um fator de correção, ou uma base de cálculo, melhor dizendo, para ficar mais bonito nossa retórica aqui. Uma base de cálculo que é o 3,6. Ah, mas alguém pode estar perguntando agora, como é que esse cara achou esse valor? Gente, eu não vou deduzir esse valor aqui porque não vai importar para a gente. Mas se por acaso alguém tiver curiosidade em saber como surgiu a base de cálculo 3,6, joga no Google como foi deduzido o valor de 3,6. Ou pode colocar cinemática valor 3,6. Você pode encontrar várias sites que te colocam essa dedução.
Para nós aqui não vai adiantar eu ficar deduzindo, porque o vídeo pode ficar longo também, é um fim em si mesmo, né? Então não vai adiantar a gente ficar deduzindo tal base de cálculo para usar o que nós vamos fazer agora. Então se você tem metro por segundo e quer transformar em quilômetros por hora, você pega o valor da velocidade de metros por segundo e multiplica por 3,6. Simples assim. O valor em metros por segundo, tem um vizinho aqui que já está reclamando. É um canino, uma gente boa. O valor que está em metros por segundo, você multiplica por 3,6 e você encontra o valor em quilômetros por hora. Ora, todo mundo sabe. Qual é o inverso da multiplicação? A divisão. Então, se você tem quilômetros por hora para transformar em metros por segundo, você divide por 3,6. Certo? Então, você tem essa maneira de trabalhar as duas unidades de conversão. Tá? Transformando metro por segundo para quilômetro por hora, você multiplica por 3,6. Do contrário, você faz o quê? A divisão pelo mesmo valor. Bom, e agora? Vamos trabalhar em cima disso aí? Vamos entrar no Vortex. A melhor hora da aula é essa, o Vortex, que nos levará a alguns exemplos. Bom, coloquei 3 casos aqui. Primeiro, um corpo se desloca em uma linha reta entre 2 pontos A e B, sabendo que a distância entre os pontos A e B é de 30 metros. 30 metros. Ele já dá a distância entre os 2 pontos, né, gente? E que o percurso durou 5 segundos. Calcule a velocidade média desse corpo. Então, se o corpo percorreu 30 metros e esse percurso durou 5 segundos, eu vou pegar a definição de velocidade e colocar os valores nos seus devidos lugares. A distância entre os pontos, 30 metros. Então, eu tenho isso aqui. O percurso durou 5 segundos. Então, o valor de ΔT é 5 segundos. Dividindo 30 por 5, eu vou encontrar 6 metros por segundo. 30 por 5, 6. Tá aí. Então, você tem o valor de ΔS, que é 30. O valor de ΔT, que é 5. Divide um pelo outro. Você vai ter 6 metros por segundo. Certo? Continuando o nosso Vortex para o segundo exemplo. Vamos lá de novo. E vem. Vamos supor que, viajando de automóvel, você observa uma placa que sinaliza quilômetro 130. Agora, muita atenção na interpretação do texto, hein? Quilômetro 130. Quando o relógio marca 10 horas. E que às 12 horas, você na mesma estrada passa pela placa que marca 290. Como saber a velocidade média do veículo? Então, você tem aí 4 referências. As 2 de posição, 2 de tempo. A primeira referência, a posição inicial, que é de 130, quando você tem o tempo inicial de 10 horas. O tempo final de 12 horas vai marcar a posição final do veículo, que é justamente aonde ele chegou, no quilômetro 290. A velocidade média, você vai utilizar a consequência da definição. Você usa 290, que é a posição final, menos 130, que é a posição inicial. Encaixou aqui 12, que é o tempo final, menos 10, que é o tempo inicial. Eu só falei, né? Bora escrevinhar, como diria. Vamos botar isso na prancha. 290 km menos 130 km. Divididos por 12 horas menos 10 horas. Eu falei escrevinhar, mas foi brincando, viu, gente? Vamos escrever correto. Então, gente, 290 menos 130 está aqui. Posição final menos posição inicial. Sobre tempo final menos tempo inicial. Vamos enxugar isso aí? Bora. 290 menos 130, 160. 12 menos 10, 2. Dividindo 160 por 2, você vai ter 80 km por hora. Então, a velocidade média desse veículo, nesse trecho e nesse intervalo de tempo, corresponderá a 80 km por hora. Para a gente finalizar o nosso encontro, eu parafraseei um narrador esportivo, que ele dizia assim, todo final de jogo, fecham-se as cortinas e termina o espetáculo.
com a gente vai sair desse vórtex, fechando as cortinas e terminando o espetáculo da seguinte maneira. Nós resolvemos 2 exemplos anteriores com velocidade marcada em metros por segundo e outra marcada em quilômetros por hora, certo? Alguém pode estar se perguntando, quem está assistindo o vídeo agora, pô, e aquela conversãozinha que ele jogou lá atrás, ele não vai aplicar aqui não? Tá, nenê, vai ser aplicada agora. Certo, nenê? Vamos lá, como é que fica? Vamos pegar o resultado do primeiro exemplo, 6 metros por segundo. O resultado do segundo exemplo, 80 km por hora. Nós vamos fazer com cada um as conversões que me darão metros por segundo em quilômetros por hora e quilômetros por hora em metros por segundo. Só para ver como é que fica. Para não deixar o raciocínio solto, deixar ele bem amarradinho, bem trançado. Eu vou pegar 6 metros por segundo e vou fazer o quê? Multiplicar por 3,6. O resultado vai me dar isso aqui. 21,6 km por hora. Está aqui. Nós pegamos 6 metros por segundo, multiplicamos por 3,6 e encontramos 21,6 km por hora. Os 80 km por hora nós vamos transformar em metros por segundo, só que eu vou fazer o contrário, né? Vou dividir por 3,6, tá? E vou encontrar 22,2. Claro que como eu sempre falo nos nossos encontros, né? Tem sempre aqueles que na hora que bate o esquema na tela já vai começar a calcular e já dar o resultado antes de eu dar o resultado aqui. Parabéns para você. Se tem outros que não conseguiram, mas vamos nivelando para poder chegar na mesma linha de raciocínio. Então, basicamente, gente, velocidade média é tratada dessa forma. Tá? Isso aqui é o início da parte, vamos dizer, quantitativa da cinemática, né? Futuramente vamos falar sobre movimento uniformemente variado, as funções horárias, mas vamos nos acostumando agora com os cálculos da velocidade média, tá? Agora vamos sair do vórtex, saindo em forma colmeia. No final do vídeo, na descrição do vídeo você vai ter lá o link que vai fazer com que você baixe o assunto, esses slides aqui na íntegra e a atividade relacionada ao assunto que a gente trabalhou hoje, certo? Então não se preocupem, vocês não vão ficar desamparados. Na descrição do vídeo você já vai ter lá o link que você vai baixar os slides juntamente com as atividades. É um link só, tá? Lá vai estar esses slides e as atividades também. Tudo no mesmo pacote, certo? Bom, por aqui mais uma vez fico, certo? Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez eu falo. Qualquer dúvida, crítica, sugestão, tá? Mandem pra gente via WhatsApp, e-mail. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, vai espalhando. Hashtag, fique em casa aprendendo, tá? Só saia se realmente for estritamente necessário, se realmente não tiver como. Mas fique em casa aprendendo. Gente, muito obrigado a todos, que Deus abençoe a todos vocês. Até o nosso próximo encontro. Está sendo muito boa essa experiência, tá? A gente monta os slides com o maior carinho do mundo, dá um trabalho danado, mas olha, o resultado, o que importa pra gente é o resultado. Porque é nessa luta que a gente está tendo. A gente, quando tem o resultado, a gente recebe um elogio aqui, outro acolá, um reconhecimento aqui, outro acolá. É muito bom, tá? Então, eu estou aprendendo com isso. Estou reaprendendo, porque eu já tinha um canal de videoaulas. Então, eu estou reaprendendo a dar uma roupagem nova às minhas videoaulas, certo? Então, eu só tenho a agradecer a Deus, nosso divino Pai Eterno. Que Deus abençoe a todos vocês, abençoe a todos nós, abençoe nosso país. Busquem conhecimento, já parafraseando aqui o ET Bilu, né, gente? Busque conhecimento, falando sério, vamos buscar conhecimento, tá? Porque conhecimento nunca é demais, é uma coisa que ninguém vai roubar de você, tá? Então, estudem, tá?
tirem dúvidas, não só comigo, como também meus colegas da EJA, meus colegas do Nascimento de Moraes, aqui em Imperatriz do Maranhão. Você da sua escola, onde você estiver, tire dúvida com o seu professor, tá? Exija dele, e nós estamos aqui para isso. Maranhão, forte abraço. Brasil, um forte abraço. Meus alunos, um beijo no coração de vocês, que Deus abençoe a todos vocês e até a próxima. Valeu!